Olha o que Chico Xavier falou sobre o fim do mundo. O fim do mundo. Um tema que desperta medo, curiosidade e, para muitos, esperança de um recomeço. Mas será que ele realmente vai acontecer? E se sim, como será? Hoje você vai ouvir o que Chico Xavier revelou sobre esse assunto em palavras que podem mudar completamente a sua visão sobre o futuro da humanidade e do nosso planeta. Antes de mergulharmos nessa revelação extraordinária, se você acredita que o conhecimento espiritual pode iluminar nossa caminhada e nos preparar para o que está por vir, curta este vídeo, inscreva-se no canal Espírito de Luz e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma mensagem de luz que pode transformar sua compreensão sobre os tempos que vivemos. A profecia que não é profecia. Quando falamos sobre o fim do mundo segundo a visão de Chico Xavier, precisamos primeiro esclarecer algo fundamental. Ele nunca falou de fim como destruição total, como apocalipse devastador ou como término absoluto da existência. Suas palavras sempre apontaram para algo muito mais profundo e esperançoso, uma transformação radical da consciência humana e da própria vibração planetária. As revelações que Chico Xavier recebeu através de Emmanuel e outros espíritos superiores não eram mensagens de terror ou desespero. Pelo contrário, eram convites à reflexão, chamados ao despertar espiritual e orientações sobre como podemos participar ativamente dessa grande transição que a Terra está vivendo. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. Então, o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus. O verdadeiro significado da transformação. As palavras de Chico não falam de destruição total, mas de transformação profunda. Ele nos lembra que a Terra é uma escola cósmica, um laboratório de experiências onde as almas vêm para aprender, evoluir e se purificar. E que tudo o que vivemos aqui, as alegrias, as dores, os conflitos, as conquistas, é para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Segundo suas revelações, não é o planeta que precisa acabar. A Terra continuará existindo, cumprindo sua missão de abrigar e educar os espíritos que aqui reencarnam. O que precisa acabar, o que realmente precisa ter um fim, somos nós em nossa versão atual. Nós com nossos vícios, nossas limitações, nossa tendência ao egoísmo e à violência. O fim do mundo que ele menciona é, na verdade, o fim de um tempo. O fim de uma era caracterizada pelo egoísmo desenfreado, pela violência gratuita, pela indiferença ao sofrimento alheio, pela exploração predatória dos recursos naturais, pela desigualdade social absurda, pelo materialismo exacerbado que nos fez esquecer nossa origem e destino espirituais. A nova era que está nascendo, e simultaneamente ao fim dessa era de trevas morais, está nascendo uma nova era. Uma época onde a fraternidade genuína e o amor ao próximo serão não apenas ideais bonitos, mas a lei maior que regerá as relações humanas. Uma era onde a cooperação substituirá a competição predatória, onde a solidariedade vencerá o individualismo, onde a compaixão superará a indiferença. Chico Xavier sempre enfatizou que essa transformação não aconteceria de forma mágica ou instantânea. Não seria uma mudança imposta de fora para dentro, mas um despertar gradual das consciências, um processo de amadurecimento espiritual da humanidade que já está em curso e se acelerará nas próximas décadas. Ele falava de sinais que podemos observar ao nosso redor: o aumento da sensibilidade das pessoas aos problemas sociais e ambientais, o crescimento dos movimentos de solidariedade, a expansão da consciência ecológica, o interesse crescente pela espiritualidade, a valorização dos direitos humanos, a busca por formas mais harmônicas de viver. O grande apocalipse interior. Talvez o grande apocalipse, palavra que originalmente significa revelação, descoberta, desvelamento, seja na verdade o despertar das nossas consciências. O momento em que a humanidade como um todo começará a compreender verdades espirituais
que sempre estiveram disponíveis, mas que mantivemos veladas pela nossa imaturidade moral e intelectual. Este apocalipse interior não é um evento único e dramático, mas um processo contínuo de iluminação das mentes e purificação dos corações. É o despertar para a realidade de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial, habitantes da mesma casa cósmica, destinados ao mesmo futuro de luz e amor. Chico Xavier nos ensina que este despertar está acontecendo agora em nossa época. Não é algo que aguardamos para um futuro distante, mas uma realidade que já podemos observar e da qual já podemos participar. Cada ato de bondade, cada gesto de solidariedade, cada pensamento de amor é uma contribuição para essa grande transformação planetária. A escolha individual que define o coletivo. E aqui chegamos ao ponto central da mensagem de Chico Xavier sobre os tempos finais. Essa é a escolha que cada um de nós precisa fazer a cada dia, a cada momento, a cada decisão. Podemos escolher viver no medo do fim, alimentando pensamentos catastróficos e atitudes de desespero, ou podemos trabalhar ativamente para a construção de um novo começo. A transformação do mundo começa na transformação de cada indivíduo. Não podemos esperar que a humanidade mude se nós mesmos não estivermos dispostos a mudar. Não podemos desejar um mundo melhor se não estivermos dispostos a nos tornarmos pessoas melhores. Chico sempre enfatizou que o futuro da Terra depende das escolhas que fazemos no presente. Cada pensamento que cultivamos, cada palavra que pronunciamos, cada ação que realizamos está contribuindo para acelerar ou retardar essa grande transição. Somos todos co-criadores do futuro que aguarda a humanidade. Os sinais dos tempos. Segundo as revelações recebidas por Chico Xavier, existem sinais claros de que estamos vivendo esse período de transição. Alguns desses sinais podem parecer negativos à primeira vista, como o aumento dos conflitos, das catástrofes naturais, das crises sociais. Mas, na verdade, representam a intensificação do processo de depuração pelo qual o planeta está passando. É como se a Terra estivesse passando por uma grande limpeza, eliminando energias negativas acumuladas durante séculos de ignorância e egoísmo humano. As crises que enfrentamos não são sinais de que estamos caminhando para a destruição, mas evidências de que o velho mundo está sendo dissolvido para dar lugar ao novo. Outros sinais são claramente positivos. O crescimento exponencial dos meios de comunicação, permitindo maior integração entre os povos, o desenvolvimento da consciência ecológica, o aumento da preocupação com os direitos humanos, a expansão das práticas espirituais, o interesse crescente pela vida após a morte, a proliferação de movimentos de paz e não violência. A responsabilidade dos trabalhadores da luz. Chico Xavier sempre se dirigia especialmente àqueles que ele chamava de trabalhadores da luz, pessoas que já despertaram para verdades espirituais superiores e que têm, por isso mesmo, maior responsabilidade na construção do novo mundo. Segundo ele, essas pessoas não podem se dar ao luxo de permanecer passivas diante dos desafios dos tempos atuais. Os trabalhadores da luz têm a missão de servir como pontes entre o velho e o novo mundo, ajudando outras pessoas a compreenderem o que está acontecendo e a se prepararem internamente para as transformações que estão por vir. Eles devem ser faróis de esperança em meio às trevas da ignorância, fontes de consolação para os aflitos, instrumentos de esclarecimento para os confusos. Mas essa missão não pode ser cumprida apenas com palavras bonitas ou teorias elevadas. Precisa ser vivida na prática, através de exemplos concretos de amor, bondade, paciência, compreensão e serviço ao próximo. O mundo não precisa de mais pregadores, mas de mais praticantes das verdades espirituais. A renovação da humanidade. Uma das revelações mais esperançosas que Chico Xavier recebeu diz respeito ao futuro da humanidade após essa grande transição. Segundo os espíritos superiores, a Terra se tornará um mundo de regeneração, onde predominarão a paz, a justiça, o amor fraterno e a harmonia entre todos os seres. Isso não significa que desaparecerão todos os desafios e dificuldades. A vida continuará sendo uma escola, e as escolas sempre apresentam lições a serem aprendidas. Mas essas lições
serão ministradas num ambiente de compreensão mútua e apoio recíproco, não num ambiente de competição destrutiva e violência gratuita. A humanidade renovada será composta por indivíduos que compreenderam sua verdadeira natureza espiritual e que aprenderam a viver em harmonia com as leis divinas que regem o universo. Serão pessoas que descobriram a felicidade genuína no bem que podem fazer aos outros, e não apenas no bem que podem fazer a si mesmas. O papel das gerações atuais. Chico Xavier sempre enfatizou que as gerações que estão vivendo neste período de transição têm um papel histórico de extrema importância. Somos nós que temos o privilégio e a responsabilidade de participar ativamente dessa grande transformação planetária. Somos nós que podemos acelerar ou retardar esse processo através de nossas escolhas diárias. As crianças que estão nascendo agora, segundo suas revelações, são espíritos mais evoluídos que vêm à Terra com a missão específica de ajudar na construção do mundo novo. Por isso, é tão importante que sejam educadas com amor, compreensão e sabedoria espiritual, para que possam cumprir adequadamente suas missões. Os jovens de hoje são os pioneiros da nova era, os desbravadores dos novos tempos. Eles trazem consigo uma sensibilidade maior para questões espirituais e uma capacidade natural de compreender verdades que as gerações anteriores demoraram muito para assimilar. A importância da fé e da esperança. Em meio a todas as turbulências e incertezas dos tempos atuais, Chico Xavier sempre pregou a importância de mantermos a fé e a esperança. Fé na bondade divina, que rege o universo e que jamais permitirá que seus filhos sejam abandonados às trevas definitivas. Esperança num futuro melhor que está sendo construído através dos esforços conjuntos de todos os que se dedicam ao bem. Esta fé não deve ser cega ou ingênua, mas iluminada pelo conhecimento e fortalecida pela experiência. Esta esperança não deve ser passiva ou conformista, mas ativa e transformadora. Devemos ter fé suficiente para acreditar que um mundo melhor é possível, e esperança suficiente para trabalharmos incansavelmente pela sua concretização. A oração como instrumento de transformação. Chico Xavier sempre destacou o poder da oração sincera como instrumento de transformação pessoal e coletiva. Segundo ele, quando oramos com fé e amor, não estamos apenas pedindo ajuda para nós mesmos, mas contribuindo para a elevação vibratória de todo o planeta. A oração coletiva, especialmente, tem um poder multiplicado de transformação. Quando milhares ou milhões de pessoas se unem em pensamentos de paz, amor e bondade, elas criam uma força espiritual capaz de influenciar positivamente os destinos da humanidade. Por isso ele sempre incentivava a formação de grupos de oração, de correntes mentais de amor e de fraternidade, de círculos de estudos espirituais. Esses grupos funcionam como núcleos irradiadores de energias positivas que se espalham pela atmosfera terrestre e contribuem para a aceleração do processo de transformação planetária. A caridade como expressão do amor. Outro aspecto fundamental da mensagem de Chico Xavier sobre os tempos finais é a importância da caridade como expressão prática do amor cristão. Segundo ele, não basta termos bons sentimentos e boas intenções se não os traduzimos em ações concretas de auxílio ao próximo necessitado. A caridade deve ser exercida em todas as suas formas: material, moral, intelectual e espiritual. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu, abrigar o desabrigado, mas também consolar o aflito, orientar o perdido, perdoar o que nos ofendeu, compreender o que nos agrediu. Esta caridade universal é uma das características que distinguirão os habitantes do mundo renovado. Será natural para eles se preocuparem com o bem-estar de todos, não apenas com o próprio bem-estar. Será espontâneo para eles dividirem o que têm com quem não tem, ajudarem quem precisa, solidarizarem-se com quem sofre. A educação para o futuro. Chico Xavier sempre enfatizou que a educação é uma das chaves para a transformação da humanidade. Mas não qualquer tipo de educação. Ele falava de uma educação integral que desenvolvesse não apenas o intelecto, mas também o coração e a alma dos educandos. A educação do futuro, segundo suas revelações,
será centrada no desenvolvimento das potencialidades espirituais do ser humano. Ela ensinará as crianças e jovens a descobrirem sua verdadeira natureza imortal, a compreenderem seu propósito existencial, a desenvolverem suas capacidades de amar e servir. Será uma educação que formará cidadãos cósmicos, não apenas cidadãos terrestres. Pessoas que se sentirão responsáveis não apenas pelo bem-estar da sua família ou da sua nação, mas pelo bem-estar de toda a humanidade e de todo o planeta. A mensagem final de esperança. A mensagem final que Chico Xavier sempre deixava sobre o fim dos tempos era uma mensagem de esperança radiante e fé inabalável no futuro luminoso que aguarda a humanidade. Ele não via motivos para pessimismo ou desespero, mas apenas para otimismo sagrado e trabalho dedicado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com pessoas que precisam ouvir sobre esperança, transformação e renovação espiritual. Deixe nos comentários Novo Mundo se você entendeu que o fim dos tempos é, na verdade, o início de uma era de luz para a humanidade. E lembre-se da escolha fundamental que cada um de nós precisa fazer: viver no medo do fim ou trabalhar pela construção de um novo começo. Porque, como disse Chico Xavier, o mundo não acaba quando a luz se espalha. Ele se transforma, se renova, se torna mais belo e mais digno dos filhos de Deus que somos todos nós. Até nosso próximo encontro, que você seja um instrumento de transformação positiva no mundo, contribuindo para que essa grande renovação planetária aconteça com mais rapidez e harmonia. Muita luz e paz em seu coração.